Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre grandezas vetoriais e grandezas que são escalares. Essa aula vai ser importante porque a gente vai definir e a gente vai diferenciar todos os tipos de grandeza que a gente vai encontrar enquanto a gente estiver estudando tanto física como química. Então a gente precisa entender que todas as grandezas elas podem ser classificadas tanto em escalares como vetoriais. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que são grandezas físicas. A gente classifica como grandeza física tudo aquilo que pode ser medido ou mensurado. Então, qualquer quantidade, qualquer coisa que você consiga medir ou que você consiga mensurar, seja o tamanho, ou seja o peso, ou seja a massa, seja a temperatura, seja a velocidade, seja a qualquer coisa que você consiga medir, a gente vai classificar como grandeza. Então, se você consegue medir, por exemplo, o tamanho da sua mão, aquilo ali é uma grandeza física. Se você consegue medir quantas colheres de açúcar você precisa para botar num bolo, aquilo ali é uma grandeza física. Se você consegue medir com qual velocidade você vai se locomover, é uma grandeza física. Qualquer coisa que você consiga medir ou mensurar, a gente vai chamar de grandeza. Então, essa grandeza ela vai ser dividida em dois blocos. Essas grandezas elas podem ser escalares ou vetoriais. Quais são as diferenças? Uma grandeza que eu chamo de escalar é uma grandeza que precisa necessariamente só do módulo. O que é o módulo? O módulo é o valor. Você vai me dizer quanto que aquela grandeza ali vale. Qual é o valor dela? E da unidade de medida. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com a massa, se eu virar e falar assim, olha, a minha massa hoje é 63 quilos. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer. O que eu precisei falar da massa? O módulo, que é quanto que é a minha massa, 63, e coloquei a unidade de medida que estava em quilos, né? Para a pessoa, porque se eu não colocar a unidade de medida, a pessoa podia pensar que está em gramas, que está em toneladas, que está em uma série de outras unidades. Então, a gente precisa definir a unidade também. Então, a grandeza escalar, o módulo dela já é capaz de indicar tudo o que você precisa da grandeza. Então, eu falei aqui da massa, coloquei 63 quilos, ok, todo mundo já entendeu que é a minha massa, eu tenho 63 quilos. A mesma coisa a temperatura, se eu virar e falar assim, ó, hoje a temperatura está em 21 graus Celsius. Todo mundo já entendeu o que eu quero dizer. Está fazendo 21 graus Celsius, medir aqui 21 graus Celsius. Ou seja, só o módulo, só o valor da temperatura e a unidade de medida foram capazes de traduzir, né, o que eu quero falar daquela grandeza. Foram capazes de especificar a minha grandeza. Agora, as grandezas vetoriais, elas precisam de mais detalhes. Uma grandeza que é vetorial, eu preciso de dizer o módulo, que é quanto que está valendo aquela grandeza, né? Qual é a intensidade dela. Preciso dizer a direção daquela grandeza, norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, nordeste e assim por diante. E preciso dizer o sentido. Se está para a esquerda, se está para a direita, se está para cima, se está para baixo. Então, o sentido aqui vai ser direita, esquerda, para cima, para baixo, vertical, horizontal. E a unidade de medida também. Então, observa aqui, para uma grandeza vetorial, eu preciso de ser mais específico. Por quê? Porque só falar o valor não vai me adiantar em nada. Coloquei de exemplo aqui uma coordenada geográfica. Imagina que você está lá, você precisa de uma coordenada geográfica para você ver a localização de um ponto, seja num navio, num avião, você está lá pilotando lá um avião, você precisa de uma coordenada geográfica do lugar. Aí a pessoa vira para você e fala assim, ó, a coordenada que eu tenho para te dar é de 20. Aí a primeira pergunta que você vai falar para a pessoa, 20 o quê? Aí ela vai precisar te falar a unidade de medida, ó, 20 graus. Beleza, 20 graus.
Aí você ainda vai perguntar para ela, tá, mas 20 graus para onde? 20 graus para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, 20 graus para a direita, 20 graus para a esquerda, 20 graus na... O que eu tenho que fazer? Então, ó, vocês estão vendo que para a coordenada geográfica não bastou eu colocar o módulo e a unidade, igual uma grandeza escalar. Eu preciso de colocar mais coisa. Então a pessoa vira para você e fala assim, ó, você vai virar 20 graus na direção norte. Pronto. Você já consegue entender a informação agora. Então, a coordenada geográfica seria um exemplo de uma grandeza que é vetorial, quase. Agora, quando eu coloco força, vamos imaginar que eu dou um soco na parede e aí eu falo assim, olha, eu dei um soco com uma força de 10. Aí você vai me perguntar, 10 o quê? Aí eu vou falar com você assim, 10 newtons, que é a unidade de força. Beleza. Já melhorou, 10 newtons. Mas aí você vai me perguntar assim, tá, beleza, mas você deu o soco foi para frente, foi para trás, você deu um soco para baixo na parede, você deu um soco para o lado. Eu preciso de complementar a informação, eu vou precisar dizer a direção e o sentido. Então eu vou falar assim, ó, foi um soco de 10 newtons na horizontal para frente. Complementei, dei a direção, foi na horizontal, dei o sentido que foi para frente, resolvi o meu problema. Então, a principal diferença que a gente precisa entender é que, quando eu trabalho com grandezas físicas, eu preciso ter noção de que algumas grandezas que são escalares, só de eu falar o valor dela e a unidade de medida, eu já consegui transmitir a mensagem toda que eu queria falar. Agora, se a minha grandeza for vetorial, não, eu vou precisar falar quanto é o módulo, qual é a direção e qual é o sentido. Então, a grandeza vetorial obrigatoriamente tem que ter essas coisas, módulo, direção e sentido. A grandeza que é escalar, não. Se eu disser o módulo e a unidade de medida, eu já resolvo o que eu quero, ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!